já ouviu falar em inteligência artificial generativa? Pois ela pode ser usada em diferentes áreas, viu? Na arte, na música, redação, design. Quem vai falar tudo sobre esse tema bem atual e polêmico é uma dupla, Felipe Kinder e Cris Silva. Fala, Cris, tudo bem? Como é que você tá, cara? E aí, Kinder, tranquilo, e você? Tudo tranquilo. Então, hoje chamaram a gente para bater um papo aí sobre IA generativa. Vamos falar um pouquinho para essa galera aí sobre o que é esse assunto? O que é isso, né? O que é IA generativa que tanto falam, né? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar aí no ChatGPT, né? Acho que a essa altura todo mundo já deve conhecer o que é o ChatGPT. Mas o que eu acho maneiro é a gente entender um pouquinho mais aí o momento histórico que a gente está vivendo, né? Porque se você para pensar, a gente não está vivendo essa revolução tecnológica, uma revolução tecnológica pela primeira vez, né? Há pouco tempo atrás, né, alguns séculos, na verdade, atrás, a gente teve aí a Revolução Industrial, né? E na época da Revolução Industrial, se a gente observar, né, a galera trabalhava lá no campo, né? E aí, de repente, vem essa Revolução industrial, né? E tem aquele clássico filme do Charlie Chaplin lá se enroscando naquelas máquinas industriais. Tempos modernos. Tempos modernos, isso aí. E aí começa a tirar a galera ali, né, do campo para colocar dentro da indústria e começa a aumentar aí a demanda por mão de obra dentro da parte da indústria, né? E depois, né, a gente teve uma outra revolução muito grande, que foi a revolução da informação, já lá no século XX, né, com o desenvolvimento do computador, da internet, telecomunicações. A gente viu uma automação industrial muito grande aí também, né, graças aí ao poder computacional. As pessoas começaram a perder os empregos, né, e aí a máquina começou a substituir, né, as pessoas, né, e aí começou a ter essas preocupações, né, relacionadas à perda de emprego, que hoje se fala muito com a questão da IA, né? E acho que depois também aí, que aí a galera também deve ter percebido, né, essas modificações, né? A gente chegou a viver isso, né, Cris? A chegada do computador pessoal dentro das nossas casas. A gente, quando era jovem, não tinha celular, né? Não tinha smartphone. Oi? A mobilidade, né? A mobilidade, não tinha... O trambolho que ficava em casa já não existe mais. Não existia nada disso. Então, a gente viu uma outra grande revolução aí, né? Que foi chegado o acesso a essa tecnologia, né? E agora a gente está vivendo essa outra grande revolução, né? Que é a revolução da inteligência artificial, né? E aí a gente começa a ver também grandes avanços aí, a galera está falando muito sobre isso. Eu acho que esse bate-papo hoje aqui é para a gente poder aprofundar e levar um pouquinho, né, do que é que está acontecendo, né, o que é essa nova revolução que todo mundo tanto fala, né? E como toda revolução que chega, ela causa um pouco de espanto, um pouco de medo, um pouco até também de encantamento, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, Cris, sobre a questão da aceleração, né? Porque se você for parar para pensar, em relação aí à Revolução Industrial, ela levou aí cerca de 200 anos. A Revolução da Informação já foi aí em torno de 50. A digital de 20 a 30. E agora a gente está vendo aí avanços tecnológicos, né? E a gente percebe também que a adesão no mercado desses aplicativos, né, como Facebook e outros, eu acho que você tem um pouquinho de informação sobre isso para trazer para a gente, não tem? Sim, é engraçado, é importante a gente falar que, assim, a gente fala na revolução digital, né, quando o início da internet, né, depois chegaram os smartphones para colaborar com isso, a gente falou muito de aceleração de 100 anos em 10, né? Em 10 anos, a gente parece que aconteceu coisas que aconteceriam em 100 anos, né? E com a chegada da inteligência artificial generativa, né, a gente teve uma aceleração que a gente não consegue mais fazer essa relação. Só para você ter uma ideia, o ChatGPT ele foi lançado em 2022. Se não me engano, ele foi lançado em novembro de 2022. Isso, foi. Então, a gente tem menos de 2 anos, tá? E quase 40% da população dos Estados Unidos, por exemplo, entre 18 e 64 anos, ele já utiliza, né, essa IA generativa em 2024, tá? E 1/3 dessa população ela faz uso diário. Então, para você ver, a gente tem menos de 2 anos e 40% dessa população
ela já faz uso diário disso. Estou dando números lá de fora, porque eu acho que aqui a gente ainda está colhendo dados aqui no Brasil para isso. Tá? É muito precoce, né? Para ter dado no Brasil. Ainda é muito precoce, justamente. Eu acho que esse ano a gente está usando mais o ChatGPT, por exemplo, né? A gente vai falar bastante sobre o ChatGPT, pegando ele como exemplo. E assim, se você for comparar com outras tecnologias, né, falando dessa aceleração, você falou aí do computador pessoal, né? O nosso PC, aquele PC de casa. Ele levou 12 anos para alcançar uma taxa de uso equivalente ao que o pessoal está usando hoje, o ChatGPT. Então, assim, 12 anos para o pessoal, 40% da população utilizar. E a internet, quando, né, lançou a internet, levou 5 anos para essa população também atingir números muito parecidos. Então, para você ver o quanto a inteligência artificial já acelerou aí esse uso, né? Então, trazendo alguns números. Entrou muito mais rápido, né? Muito mais rápido. E é incrível esse poder, né, de penetração que cada vez mais acelerado vem acontecendo. E também, eu acho que para se ter uma ideia aí do peso dessa revolução que a gente está vivendo, né, se a gente para olhar a tendência é que isso continue acelerando, as novas tecnologias continuem acelerando. E uma coisa que eu acho que é muito, muito forte agora com essa revolução é que pela primeira vez a gente tem pessoas que não são desenvolvedores de software conseguindo se comunicar diretamente com a máquina sem ter um software intermediário, né, interpretando o que você diz, né? Porque a inteligência artificial ela tem essa capacidade, né, de entender o que você está pedindo diretamente na linguagem humana. É por isso que a gente fala que a gente se comunica com a linguagem natural, né? Que é o famoso NLP, né, que é o processamento de linguagem natural. Antigamente, para você poder falar, por exemplo, quando você vai e fala com uma Alexa, por exemplo, né, que é um tipo de inteligência artificial que já está aí há mais tempo, né, como é que a gente distingue aí essas tecnologias que já estavam aí há algum tempo das tecnologias que estão entrando agora? Então, por exemplo, você fala com uma Alexa, toque uma música, ela tem um sistema aí de reconhecimento de voz que vai entender o comando que você deu e vai fazer uma busca para ver se tem alguma função, né, que entende, tocar música, né? E aí ela vai buscar essa função e vai acionar aquela função que foi pré-programada para o programador para que ela execute isso, né? Já com a inteligência artificial que a gente tem, ela tem essa capacidade, né, um ChatGPT, e por isso que a gente chama de generativa, né, até para desmitificar um pouquinho até o nome da inteligência artificial generativa, né? Quando a gente fala com uma máquina dessa, com inteligência artificial, ela tem o poder de interpretar o que a gente está dizendo, entender o comando e agir em cima daquilo, gerar algo novo a partir de coisas já existentes, né? Uhum. E aí a gente pode falar um pouquinho dessas diferenças, né, que a gente tem. Então, essas funções que a gente fala, né, que tem dentro da Alexa, né, e dos outros sistemas. Da Siri, né? Da Siri, exato. Eles trabalham com essas funções que são chamadas algoritmos, né? Então, esses algoritmos, eles aprendem, né, dentro da inteligência artificial, eles aprendem à medida com que eles vão recebendo informações, né? Então, eles são capazes de se autoajustar para gerar saídas mais complexas, diferentes, né? E aí, mais a gente usa, mais a gente alimenta eles, né? Exatamente, porque assim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre como que essa questão toda aí de inteligência artificial foi trabalhada, né? Como é que ela foi, como é que ela funciona, né? Mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho também das sub-áreas, né? Então, a gente tem essa questão do machine learning, que o pessoal fala muito aí, né? Que usa esses algoritmos para permitir com que as máquinas aprendam a partir dos dados que a gente fornece para elas, né? Essa questão Oi. Eu acho que até é legal a gente falar, né, do machine learning, que muita gente já deve ter visto essa expressão, né? E é nada mais, nada menos que o aprendizado de máquina, né? Vamos traduzir isso aí. A gente está ensinando a máquina, né, literalmente, né? Então, usando esses algoritmos. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é o jogo de xadrez, né? Que eu acho que ilustra muito bem o que é o aprendizado de máquina. Quando eu descobri isso, eu falei, não é possível, cara, que tenha sido assim que a máquina aprendeu a jogar xadrez. E sabe como é que foi? Como não? É assim, os caras pegaram um jogo de xadrez, né, e passaram as regras para a máquina entender assim,
você tem que fazer esses movimentos, passando as regras do jogo, né? E mandaram uma máquina jogar contra a outra. E aí ela começou aleatoriamente a fazer os movimentos. Então ela vai lá e fazia um movimento, a outra fazia outro movimento dentro das regras de movimento das peças, né? E aí ele fala o seguinte, ó, se você ganhar mais rápido, né, você ganha uma recompensa, né, para as duas. Então ela tinha que ganhar mais rápido. Então ela foi entendendo que cada movimento que ela fazia e foi jogando aleatoriamente uma contra a outra, só que, cara, milhares de vezes. Então ela ficou fazendo isso durante um tempo, e com isso ela foi aprendendo quais movimentos que levavam ela a chegar à vitória mais rápido, e a outra também. Então a cada jogada ela ficava melhor, né? Então, e melhor, até que ela conseguiu jogar quase que todas as jogadas possíveis de xadrez, né? E ela ficou uma máquina praticamente invencível, né? Porque aí você pega o conhecimento das duas e junta, né? E pela repetição, né, que ela foi aprendendo, né? Pela repetição, né, pela tentativa e erro. Então, assim, isso é uma forma de machine learning, né? Então, à medida que ela foi jogando, ela foi coletando esses dados, foi trabalhando esses dados e foi ficando muito boa, mas jogando aleatoriamente, a ponto de começar a ganhar de grandes campeões, né? E cada jogada que acontece no mundo, né, que uma máquina está jogando, ela está aprendendo individualmente cada jogada e ela junta tudo aquilo num único local, né? E o homem não, aquele cara, ele fica melhor sozinho, isoladamente, né? E a máquina não, ela compartilha todas as informações. Então ela fica invencível, né? E cada vez mais isso vai ficar invencível, né? Legal. E aí, dentro desse subcampo que a gente está falando aqui, né? A gente falou agora de machine learning, por exemplo, tem esse que você falou anteriormente, que é o NLP, né? E que é a sigla de processamento de linguagem natural, que permite que as máquinas compreendam e respondam à linguagem humana, né? Então, quando a gente solta um comando para Alexa, por exemplo, né, para Siri, né, ela responde a esses comandos. Como é que a gente fala um pouco sobre isso? Então, cara, eu acho que a grande revolução aí, né, porque a inteligência artificial ela já vinha acontecendo, como a gente disse, né, não é uma coisa nova, ela está agora sendo muito falada graças ao lançamento do GPT, né, que o GPT é um modelo, né, de inteligência artificial que consegue ter essa capacidade de interpretação. Como a gente estava dizendo aí, acho que a grande revolução que acontece, né, é disso chegar ao público de uma forma bem rápida, né? Já está na sua mão, no celular, né? E com essa capacidade de compreensão, de interpretação da linguagem humana, né? Como a gente disse aí, não precisa mais do programador para conseguir conversar com uma máquina, né? E antes, como é que a gente fazia para obter uma informação? Poxa, eu vou lá no Google buscar, né? E aí, às vezes, é difícil eu conseguir uma informação, né? Eu preciso fazer muita pesquisa para obter aquela informação que eu quero. Hoje a gente consegue ali, faz uma pergunta, ele já responde, né, e já vai trabalhando aquilo. Então, assim, eu acho que esse aí foi o grande boom, né, é o grande marco, né, o GPT ele acaba sendo um ponto que vai ser colocado ali na timeline evolutiva, né, porque ele foi um grande marco. Claro que ele foi só o que fez o grande boom, tem vários outros modelos aí, né, e uma coisa que também está chamando muita atenção agora é a capacidade de visão computacional que esses modelos estão ganhando, né? Então, por exemplo, agora eles estão sendo capazes de interpretar imagens, né? E como vídeos são imagens, né? Ele começa a ter o poder de visualizar, né? Eu já vi agora recentemente também uma notícia de que a IA ela já está conseguindo interpretar cheiro. Eles conseguiram digitalizar cheiros. Então, assim, você imagina, o cara pega um perfume, ele consegue reproduzir aquele perfume digitalmente, né? E depois reproduzir isso numa indústria, né? Porque ele já tem a digitalização do cheiro. Então, você já está ganhando outros sentidos, né? E é legal que a IA está tão próxima da gente, muitas vezes a gente não percebe, né? Ou ainda não percebeu já há algum tempo. Por exemplo, a gente fala de robótica, né? Todo mundo acha que robótica é só a gente alguém criar um robô, né, dar alguns comandos e o robô fazer algumas coisas, mas tem aquele aspirador de pó, né, que ele faz algumas tarefas ali autônomas para a gente, né, isso é robótica. Robótica e tem machine learning, porque para ele entender e começar a acertar mais
o mapeamento de onde ele deve ir e a eficiência que ele tem que ter para poder aspirar a sua casa, ele está coletando dado o tempo todo, né, e modificando lá a forma com que ele vai aspirar a casa através do algoritmo, né? Mas uma coisa que eu acho que é incrível quando eu vi também, eu queria compartilhar com o pessoal, é uma empresa chamada Boston Dynamics. Eles lançaram um vídeo que viralizou, né, de uns robôs dançando, e essa empresa tem chamado muita atenção, né, porque ela vem criando robôs incríveis. O robô da cambalhota no ar. Eu vou soltar o vídeo aqui, pedir para soltar o vídeo para a gente ver. Mas, cara, no final eles ainda fazem a graça, porque para você conseguir equilibrar, né, em duas pernas um robô, e calcular em tempo real os movimentos para que ele não caia, é uma coisa incrível. Você fazer um robô dar uma cambalhota no ar, cara, é uma coisa surreal, né? Legal. Vamos dar play aí para a gente dar uma olhada nesse vídeo. Forgot my tools again. Olha tudo que o robô tem que fazer para conseguir levar de ferramenta que o cara tentou lembrar. Olha quanta tarefa. Quanto cálculo ele está fazendo, para jogar a bolsa. E agora vem, ele faz o desfecho com graça. Preste atenção. Cara, é assustador. Do trabalho. É assustador, não é? Então, sem API, hein? Sem API. Você sabe como é que os robôs também aprendem? Não. Diferente do xadrez, lá que você pode ter o jogo físico acontecendo, eu acho que na época isso pode ter rodado numa tela, simulando a realidade, né? Esses robôs também aprendem no mundo virtual. Você pega o cérebro dele, né, conecta numa máquina e ele fica numa tela virtual simulando a caminhada, simulando os movimentos. Ele não precisa, de fato, estar andando no mundo real para poder aprender, porque isso é feito numa realidade virtual. E é claro que depois que ele chega a um estágio que eles entendem que ele já está apto a ir para o mundo real, ele vai e faz essas simulações e também acaba caindo, porque a gente sabe que o cenário real é diferente do virtual, mas você diminui e acelera muito esse processamento do mundo virtual, porque aquele movimento que levou todo um minuto ali para ele fazer, numa realidade simulada, ele faz isso em segundos. Né? Então ele vai simulando, fazendo várias simulações, e quando de fato ele vai executar no mundo real, isso leva mais tempo, né? Mas aí ele é capaz de fazer, e claro que no mundo real pode bater um ventinho, pode ter um buraquinho, um desnível no chão que ele não estava prevendo, né? E aí ele pode acabar caindo, né? O que é maneiro, Cris, pode falar, desculpa. Não, é importante a gente falar que esse grande cérebro, né, esse grande universo, vamos dizer ali, o pessoal conhece como redes neurais, né? Então, como é que a gente entra nessas redes neurais, nesses algoritmos, para eles aprenderem a partir de grande quantidade de dados, né? Porque, assim, a gente está falando aqui de um movimento do robô, mas em quantos dados a gente insere nessas redes neurais para todo dia, né, a inteligência artificial aprender milhares e milhares de coisas, né? Isso daí também é bem interessante, né? Porque isso pega uma outra área que o pessoal também talvez já tenha ouvido falar. Não é tão popular quanto o IA, mas é o chamado de Big Data, né? Você imagina a quantidade de dados que você precisa coletar, né, para fazer, por exemplo, uma recomendação quando você entra numa Amazon, no e-commerce, né? E ele fala, porque você viu isso, eu te recomendo isso. Isso é uma forma de inteligência artificial, né? Quando você entra no Netflix e acontece isso, ou numa rede social, como no próprio Instagram, né? Que ele te recomenda páginas, né? Que você pode gostar disso. O TikTok, por exemplo, você entra, né, e vê um vídeo e aí ele começa a te bombardear com aqueles vídeos parecidos com aquilo, chega a ser até irritante, né? Mas por quê? Porque o algoritmo dele está aprendendo o que você gosta, o seu gosto, né?
Então, isso está presente em várias áreas, né? Mas a coleta de dados que se precisa fazer para que aquilo comece a ficar mais eficiente, ela é gigantesca, né? Então, a gente começa a ter coisas assim incríveis acontecendo, né? Por exemplo, na época do Covid, né, o pessoal lá do MIT, eles desenvolveram um aplicativo, né, que a pessoa tossia, né? E aí o que o aplicativo fazia? Ele pegava lá a característica da onda da sua tosse, né, que gera um gráfico, né, e comparam com várias milhares de informações de pessoas que tinham Covid, e ele faz uma espécie de identidade, como se fosse uma digital, né, da pessoa que está com Covid. Então ele compara a sua tosse com tosse de pessoas que estavam com Covid, pelo som e por esse gráfico que gera a sua tosse. E aí ele diz, você está com Covid. Em estágios ainda muito iniciais. E a taxa de acerto era maior do que o teste biológico feito de farmácia, aquele do nariz, né, que estão fazendo. Eles não conseguiram colocar isso no mercado por questão de regulamentação. Tá? Mas eles já tinham esse sistema que era capaz de detectar Covid por tosse. Quando você fala isso, você fala, impossível. Isso é surreal, mas quando você entende por trás disso como que a coisa funciona, você fala, pô, agora eu entendi. E eles começaram a usar essa mesma tecnologia, cara, para poder fazer análise de motor de carro com problema. Eles põem esse sistema para ouvir o ronco do motor e ele diz, ó, tá com problema no filtro. Porque ele tem vários sons, né, que é a digital do som, né, com carros que tinham problemas no filtro, e ele diz, ó, esse carro tá com problema no filtro. E a taxa de acerto é absurda. E é uma coisa que hoje parece complexa, mas é relativamente simples. Depois que se desvendou a mágica, né, você pode começar a fazer análise de som para começar a detectar coisas que antigamente seria, se você falasse isso um tempo atrás, você ia falar, isso é impossível. Você compra, cada vez mais, Kinder, eu acho que você precisa, agora é preciso, tá? Você precisa usar a IA no seu dia a dia no mercado de trabalho, né? A gente não se vê mais trabalhando sem o uso de nenhuma ferramenta de IA para nos apoiar no nosso trabalho. Então, eu queria até trazer aqui, quando a gente estava falando de aplicações práticas, né, algumas ferramentas que a gente utiliza no cotidiano aqui, que elas se tornaram ferramentas naturais, né? Antes era alguma coisa que estava numa estante lá, que a gente abria em caso de necessidade, né? Quebre o vidro em caso de emergência, e agora não, agora a gente utiliza isso normalmente, a gente já acorda usando um chat GPT, por exemplo, né? A gente já sai de casa, né, procurando o local que você vai pelo Waze, por exemplo, né? A gente não fazia isso há muito tempo. Então, assim, eu queria falar até sobre algumas ferramentas do cotidiano, até que eu uso aqui, né, que nós usamos aqui na empresa, sim, só para você ver, o pessoal ver o tamanho, né, e quantas ferramentas. Por exemplo, a gente usa o chat GPT, isso aí, acho que todo mundo, né, a grande parte usa, né, a mesma coisa, o Copilot, né, que é vamos falar ali, um similar, né, do chat GPT, o próprio Bing também, que é um similar do chat GPT. A gente usa uma ferramenta para produção de vídeos de inteligência artificial chamada Heidin, né? Então, a gente produz vídeos usando o Heidin. A gente usa o Eleven Labs, que é uma ferramenta de criação de voz. Então, quando a gente está fazendo vídeos, né, e quer criar voz, então a gente não precisa usar atores ou atrizes humanas, né? E humanos, a gente usa avatares como personagens desses vídeos, né, na inteligência artificial, e a gente cria vozes para eles. E a gente pode até clonar a nossa própria voz usando essas ferramentas. Está dizendo cria voz, mas essa criação de voz ela é com a IA, né? Ou seja, a voz é criada com inteligência artificial, né? A voz é criada com inteligência artificial e você consegue modular essa voz, sabe? Eu consigo deixá-la mais grave, mais aguda, eu consigo diminuir o ritmo da fala, aumentar o ritmo. Eu consigo clonar, né, a sua voz. Crianças, né, tirem as crianças da sala, não façam isso, mas uso responsável. Mas a gente consegue clonar uma voz, por exemplo. A gente consegue pegar essa voz e ela falar em outro idioma. Isso também, aqui. Por exemplo, né, com o uso de IA. Então, a gente faz muito isso aqui. Para imagem, a gente usa o Midjourney. O próprio vídeo, né, Cris? O próprio vídeo também. A voz ela é modulada, né, para outro idioma. E a boca da pessoa que grava o vídeo, né, ela também vai movimentar conforme
O né? lip sync é perfeito. É o lip Né? sync, O lip exatamente. sync é perfeito. E a gente já tem estudado aqui muitos trabalhar os sotaques, sabe, de cada região nas vozes. Também é possível a gente treinar a IA para reconhecer sotaques, né? E aí a gente já colocar, eu quero alguém, né, da região sul, né? Como é que é o sotaque da região sul, da região nordeste, como é que é o sotaque da região nordeste. Tudo isso a gente alimenta a IA de informações, né, e de vozes que tem esses sotaques, e ela aprende rapidamente com tudo isso que a gente falou. Então, assim, geração de imagens, também a gente tem várias ferramentas de geração de imagens, como Midjourney, o Leonardo, né, eu acho que a galera conhece bastante. As próprias ferramentas usadas dentro do pacote Adobe, né, Photoshop, Illustrator, né, para quem é designer, vi vários projetos com design, por exemplo. Então, a gente tem criação de imagens ali no Photoshop, né? Eu quero apagar esse fundo. Tem muito isso, até no smartphone. Hoje, alguns smartphones, você tira uma foto, você apareceu um cara lá atrás, uma pessoa lá atrás, falou, quero tirar aquele cara lá de trás. Isso é IA, né? Ela replica o fundo que você não quer. Então, assim, hoje é impossível, né, você no mercado de trabalho estar sem alguma ferramenta de IA para melhorar e otimizar seu trabalho. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está falando aí de uso de IA, e a gente estava falando aí também das revoluções industriais, das revoluções da automação, né, que vem tirando todo mundo aí, todo mundo não, mas muita gente do mercado de trabalho, né? E hoje as pessoas estão muito preocupadas com isso também, né? Você se sente ameaçado pela inteligência artificial? Como é que você vê isso? Nem um pouco. Não, nem um pouco. Eu acho que a inteligência... E isso é uma pergunta interessante, porque, né, tem gente que fala assim, a IA ela vai tomar o seu emprego. Né? A IA vai tomar o seu posto no mercado de trabalho. É um pouco verdade e um pouco mito. Eu acho que a IA ela vai tomar o trabalho de quem não souber usar a IA, na verdade. Então, assim, quem não souber usar a IA vai ficar para trás. É como se fosse, né, a gente que é um pouquinho mais velho, né, um pouquinho aquela época lá de trás, nosso pai falava assim, quem não souber usar computador vai ficar para trás, né, porque na nossa época tinha a máquina de escrever, né, e aposto que a garotada talvez nunca tenha visto uma em casa, talvez esteja num... Então, tinha aquela coisa de... Eu fiz datilografia. Falava assim, para você trabalhar, você precisa aprender datilografia. E eu fiz datilografia. E aí, depois, meu pai trabalhava no Banco do Brasil. E aí começaram a chegar os computadores do Banco do Brasil. Meu pai falou assim, tem uma galera muito nova lá, cara, trabalhando com computador. Então, cara, é legal você aprender uma informática aí. Eu estava na escola. Então, é legal você aprender uma informática, porque isso aí vai ser o futuro. Então, depois de um tempo, é isso que eu acabei de falar. Ninguém mais vive sem o computador, né? E a IA vai ser a mesma coisa. Ninguém mais vai viver sem a IA. Então, assim, ela vai ameaçar quem não souber usar IA. Quem não, de fato, não estiver usando nenhuma ferramenta de IA ou as ferramentas principais. Então, acho que essa ameaça, ela existe, mas é muito fácil de resolver. Eu acho que ela acaba fatalmente mexendo com algumas categorias de emprego, né, que vão ser automatizados, como foi também na automação industrial. Né? Agora, o que a gente não pode esquecer, eu posso provar o porquê que a IA não vai tirar o emprego de todo mundo, pelo menos num primeiro momento, durante muitos e muitos anos, né? Porque a IA precisa, ela tem um propósito, ela não fica lá trabalhando sozinha, fazendo algo para ela mesma, né? Ela precisa de alguém, né, para poder consumi-la, né? Então, quando você vai usar uma IA, você tem um propósito, né? E você usa ela para chegar a alguma coisa. Então, quando me perguntam, por exemplo, qual você acha que é a competência, o que tem que saber, né, que é importantíssimo qual a maior competência que você precisa ter, né, para o futuro, as pessoas esperam que eu responda engenharia de prompt, né, que é a forma com que você vai se comunicar com a máquina, né? Apesar dela entender a linguagem natural, a forma com que você fala, que você escreve, você consegue extrair coisas melhores dela, né? Mas eu digo que a competência, a habilidade que é mais importante para o futuro é a criatividade. Então, a gente precisa ser muito criativo, né, para conseguir extrair o melhor. Né? Então, por exemplo, lá na empresa, quando a gente começa a usar e beber da mesma fonte, né, a tendência é que as pessoas possam chegar num nível de produção
muito equivalentes ou parecidos que não se diferenciam. Então, você precisa ter uma diferenciação, você precisa trabalhar com a criatividade para fazer algo novo, diferente, e você pode fazer isso usando o IA. Mas se você não usa a sua criatividade, a sua produção, vai ser basicamente a produção que a máquina fez para você. E aí corre um risco de emburrecimento do ser humano, né? Tanto no mercado de trabalho, né, quanto em geral. Né? Então, por exemplo, se você, estudante, né, usa a inteligência artificial, ChatGPT, para fazer o seu dever de casa, por exemplo, né, para ele responder, você está deixando de aprender, né, porque a máquina está fazendo por você. Então, qual a consequência que você vai ter disso lá na frente, né, quando você for para o mercado de trabalho e precisar botar o seu cérebro para funcionar, para se diferenciar? Você vai ser mais uma das pessoas que estão aí, né, e que usam a tecnologia para dar tudo mastigado, ou você vai conseguir fazer com que essa tecnologia trabalhe para você e não por você, né? E é isso que a gente já está observando, né? Por exemplo, quando você fala de arte, né? E eu acho que isso é muito legal, e você aí como grafiteiro, né, pode falar sobre isso. As técnicas que a gente usa, né, usava no passado, né? Por exemplo, a tecnologia de pincel. O pincel é uma tecnologia, a própria tinta, né, é uma tecnologia. Então, quando você usa essa tecnologia para gerar uma arte, né, você precisava de certas habilidades. Aí, quando você vai para o mundo digital, né, quando você tem o tablet e a caneta para poder desenhar, são outras tecnologias para gerar arte. E hoje a gente tem as ferramentas gerando imagens. Né? Mas é claro que se você souber falar com a máquina, sua capacidade de fazer com que ela gere o que você quer, eu não sei quem já trabalhou aí com essas ferramentas de geração de imagem. Cara, mas eu sofri bastante e ainda sofro, né, para conseguir extrair dela o que eu quero. Eu peço uma coisa, ela faz outra coisa. Então, assim, eu saber falar com essa máquina para extrair o melhor dela é super importante. E isso não só passa por criatividade, como passa por uma competência também de saber falar com a máquina. Não é? Uma outra competência importante em cima disso é o pensamento crítico, né? Porque, como você falou, se a pessoa quer fazer o trabalho de casa, só usar o chat GPT, chega ali, né, e a máquina entrega o trabalho de casa, tá tudo bem, né? Mas é isso, você vai causar esse emburrecimento. Então, assim, se você não souber questionar, né, a máquina, questionar essas informações, analisar os dados de forma independente, né, começar a buscar fontes, então, assim, a máquina ela vai te apoiar. Então, se você não tiver esse pensamento crítico, você também não evolui, né? E nem a IA também evolui, né? A IA que vai estar com você é engraçado porque, assim, diferente do Google, né? Ele vai dar a mesma informação para várias pessoas, como você vai perguntando, a IA ela pode dar informações diferentes, né, para as pessoas, né? O ChatGPT ele pode dar informações diferentes, então vai depender muito de como você quer essas informações, né? Como você pergunta, né? Isso que você falou, né? Essa pergunta, esse prompt, né? Que é nada mais jogar os dados ali, fazer essas perguntas, vai depender muito de você e dessa análise crítica dessas informações. Então, a criatividade, o pensamento crítico, né? Essa parte emocional, você falou do artista. Então, assim, a IA ela não gera emoções. A IA ela não sabe quando você... Se você fala para ela, escreva um texto triste, ela não sabe o que é tristeza e talvez ela até saiba, mas ela, né, são tristezas têm graus diferentes, né? Tem tipos diferentes. Ela não vai analisar esse sentimento. Então, você que tem que inspirar ela, não é, Cris? Você que tem que passar a inspiração. Eu gosto de dizer, por exemplo, que quando você começa uma conversa com a IA, quem nivela a conversa é você. Então, por exemplo, se eu botar uma pessoa que tem um conhecimento muito trivial sobre um assunto, a pergunta com que ela vai fazer é trivial. Né? Então, a máquina vai responder naquele nível. Se eu tiver um conhecimento prévio, né, e conseguir elaborar melhor a minha pergunta, né, ou o meu prompt, ela vai responder no nível mais acima. Então, o nível da conversa, ele vai acontecer, né, quem dita isso é o usuário. Então, é por isso que é importante você ter bastante conhecimento também, né? Não deixar esperar que a máquina vai fazer tudo para você, não é? E aí tem que tomar um cuidado muito grande também, Cris, porque mesmo que a máquina faça o que você quer que ela faça, né, tem a questão do viés, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece? A gente não pode esquecer que a máquina foi alimentada com
no caso do ChatGPT, ele foi alimentado com nada mais, nada menos do que simplesmente a base da internet. Tudo que a gente tinha de informação digitalizada, que o Google sabe, que os motores de busca sabem, né, isso foi imputado ali dentro. Então, veio muito lixo também, né? Então, esse trabalho de limpeza, né, e todos os vieses humanos que a gente tem, preconceitos e outras coisas, também foram levados. E a grande preocupação e trabalho que se tem ao treinar um modelo desse, é você limpar, né, essa base, tirar e trabalhar isso para que ela não traga informações que são que a gente não quer que ela traga, né, preconceituosas e até mesmo equivocadas, né? Então ela pode, como é uma IA generativa, o que ela faz? Ela tem por intrínseco nela a capacidade de criar, né? Então, mas ela cria a partir do que já existe, né? Então ela vai criar a partir de tudo que o homem já gerou, né? E aí ela vai gerar essa coisa que é algo novo, né? Mas é o consolidado das informações que já existiam. Então, assim, a máquina atualmente não tem capacidade de criar algo inédito, né? Ela vai criar em cima do que já foi criado. Então, por isso aí também entra a questão do homem, né? Para poder criar, permitir com que essa coisa evolua, né? Então, é uma grande parceria aí do homem-máquina, né? Para que a gente consiga dar outros passos, né? E ela não tem a capacidade de analisar que aquilo ali é um fato, uma informação preconceituosa, uma informação mentirosa. Ela não tem essa capacidade ainda de resolver essas questões. A gente vai inserindo dados ali, né? Ela vai reproduzindo aqueles dados, né? Conforme a gente vai alimentando. E aí foi engraçado, foi importante você falar dos vieses, porque assim, principalmente em algumas áreas sensíveis, né? Saúde, né? Muita gente busca muita informação de saúde, né? Você vai pesquisar, pô, você está sentindo uma dorzinha aqui, você vai pesquisar lá no ChatGPT, né? Pô, dorzinha aqui no peito, por isso. O ChatGPT vai te dar informações. Então, sim, podem ter informações ali que podem te levar para um caminho que é complicado, né? Informações de justiça, né? E aí você falou de vieses, também fala até de falta de representatividade, né? Então, assim, hoje a gente fala muito da representatividade. Sou um homem negro, por exemplo, né? E a gente não se vê representado em alguns lugares, né? E se a gente continua treinando a máquina para esse olhar, né? Do homem negro, da mulher negra, né? Da mulher, da comunidade LGBTQI a mais, enfim, a gente acaba replicando ainda esses preconceitos da sociedade e não é isso que a gente quer. Mas é importante também falar que assim, as empresas, tá, elas estão trabalhando para a gente diminuir um pouco dessas práticas. Então, assim, acontecem auditorias contínuas, eles fazem benchmarks, né, com outras empresas, com outras tecnologias também, para a gente avaliar esse impacto e, além de incentivar uso de dados mais diversificados, né, para que esses filtros eles diminuam possíveis distorções. Então, as empresas e os governos estão preocupados com isso. Ainda não existe uma legislação, né? Outro dia eu fui num painel também sobre IA, até no Museu do Amanhã, e alguns empresários, né, veio um cara lá dos Estados Unidos que ele é do tipo de um comitê de IA, que é um comitê meio independente dos países, né? E ele veio falar que, assim, cara, não existe uma legislação, a gente está escrevendo uma legislação, mas a cada semana a gente vê que tem que mudar alguma coisa, porque não consegue acompanhar, né, o crescimento de IA que está acontecendo. A gente vê aí deepfakes, por exemplo, né, nas eleições, por exemplo, brasileiras, né, foi proibido o uso de IA nas propagandas, porque pode levar a uma outra informação das pessoas. Então, acho que essa parte ética e de responsabilidade ela é importante para a regulamentação da inteligência artificial também. Isso, a questão ética ela é super importante, né? Eu acho que é um ponto crítico aí. Agora, falando sobre a questão que você estava falando aí sobre o viés, né? Ela falar sobre alguma outra coisa, né? Tem a questão da alucinação também, né? O que a gente chama de alucinação, porque, por exemplo, para você gerar uma imagem ou um texto novo, você tem que dar um poder de criação para a máquina, né?
E aí, às vezes, o que acontece é que ela cria alguma coisa quando você está pedindo um fato, né? Então, quando você pede para ela uma informação e ela não encontra, ela pode estar, ela às vezes entende que você está pedindo para ela criar, né? Ou inventar. Né? Então, teve uma vez que eu perguntei assim, estava testando, eu perguntei, me indique um restaurante bom, de uma boa pizzaria aqui na minha cidade. E aí ela me deu o nome de um restaurante, né? Me deu informações sobre o restaurante, só que o restaurante não existia. Eu fui buscar, depois ele não existia. Né? Ela criou um restaurante, né? Porque eu poderia ter pedido para ela criar uma história. Então, às vezes, quando ela não encontra uma informação, né, ela às vezes tende a alucinar. Né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, não é só chegar lá e pedir para ela fazer, porque às vezes ela cria e você nem percebe que o que ela está te dando, né, é uma coisa falsa, né, uma coisa que não existe, né, ela não consegue distinguir. Né? E tem muito conteúdo desatualizado também, né, dentro da IA. Então, eu lembro um conteúdo que eu estava pesquisando, e aí o chat até falou assim, a gente tem informações desse conteúdo até tal data. Pode ser que ele tenha novas informações. Então, é isso. Como a gente alimenta a IA, a gente depende disso, né? Então, prestar atenção sobre conteúdos desatualizados. Às vezes, o que você está pesquisando agora já está atualizado e você nem sabe. Então, não confie 100%, busque outras fontes, né? Use essa IA apenas como parte da sua consulta prévia ali. Então, isso também é importante falar. Isso. E, Cris, para finalizar, eu acho que, assim, como mensagem, o que a gente pode deixar aqui, né? A primeira coisa é a questão de não ignore a IA. Né? Eu acho que, como a gente falou aí, a IA precisa ser olhada principalmente para essa nova geração que vai entrar no mercado de trabalho muito diferente do mercado que a gente encontrou, né? Que a gente sabe é que a única certeza que a gente tem é que muita coisa vai mudar, né, ao longo dos próximos anos, né? E a gente precisa estar antenado. Né, e entender a IA como um aliado, né, não deixar se emburrecer com o uso da IA, achando que ela vai resolver todos os seus problemas, que ela não vai, lembrando a questão da criatividade, do pensamento crítico que a gente falou aí, né, e essa questão de explorem a IA para fazer coisas que vocês gostam. Né? Então, para gerar, se você gosta de arte, gera uma arte, gosta de grafite, né, Cris? Como que você pode repensar o grafite ou aprender novas técnicas usando o IA? Então, use nas coisas que te dão prazer, né? Porque isso também vai te ajudar a buscar a sua profissão, né? E aí o trabalho não deixa de ser um trabalho e passa a ser um prazer, né? E esse cuidado que a gente falou também com a questão ética, né? De entender quando que eu vou usar a IA, né? E não usar, né? Como tudo no mundo, né? A gente pode usar para o bom caminho e para o mau caminho, né? Então, a questão é tomar esse cuidado aí também para usar a IA, né, como uma coisa positiva. Isso aí. Usem a IA para coisas boas. Usem a IA para coisas boas, porque o futuro da IA passa pela mão de vocês. É isso aí. Tá, galera, foi um prazer. Muito obrigado aí a todos e espero que vocês tenham bastante sucesso aí com o uso das novas tecnologias e com a IA. Forte abraço aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. É isso aí, Tackers. Obrigada por terem acompanhado mais essa edição do festival e divulguem nossas conversas com muito conteúdo bacana. Está tudo disponível nos canais do TAC Festival. Até a próxima. Tchau, tchau.